Muito bem, muito bem, muito bem. Olá, menino, olá, menina, olá a todos vocês. Vamos aqui então começar mais uma sequência temática. E o nosso tema agora é religião ou sociologia da religião, ou o que a sociologia tem a dizer sobre a religião. Nós ouvimos agora, ou você ouve aí, e eu ouço aqui, uma música sobre o judaísmo, onde se expressa o amor e a devoção a Yahvé. E veremos vários outros ritmos musicais como fundo para o nosso desenvolvimento do pensamento e das ideias e da compreensão. Quem é o homem e o que é a religião para o homem na sociedade que os homens criaram. Tá? Então, sociologia da religião. E a coisa mais importante de entendermos durante esse processo todo é que a religião é coisa humana. Somente os homens, ou é dos homens, a religião. A religião não é coisa que existe na natureza, na árvore, nos peixes. Não. A religião é coisa que existe no ser humano, dentro do homem. Criação do homem. Mesmo que exista deuses e poderes divinos no mundo, que nós não vemos, nós não percebemos, nós não sentimos, nós não tocamos, nós não cheiramos, esses poderes divinos e essas presenças divinas, elas acontecem no subjetivo, no intersubjetivo de cada um de nós. Então, a religião é coisa humana, ela é uma construção humana. Veremos isso no decorrer aqui. Então, o nosso índice temático dos temas que nós abordaremos: o que é a religião, quem é o homo religious, o sagrado e o profano, a religião e a ideologia, o desencantamento do mundo e a ética protestante, né? Tudo são temas religiosos, a diversidade religiosa no Brasil, o preconceito religioso no mundo e no Brasil e o terrorismo religioso no mundo. Então, trabalhamos essas temáticas, hoje trabalharemos 3 dessas temáticas e nas outras aulas continuaremos. Então, introdução. Religião é a crença na existência de uma pessoa, de um poder ou de um princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano ou da pessoa que crê a este ser, pessoa ou energia, que a ele se deve respeito e obediência. A religião é determinadora da postura intelectual e da postura moral dos seus fiéis. Então, quando você vai falar de religião, você tem que ter em mente que essa religião está presente não é só nas pessoas que creem, mas é na sociedade onde ela está presente. Se você pega uma sociedade que é hindu, você tem um comportamento, você tem uma forma de falar, tem uma forma de se vestir, tem uma forma de comer, tem uma forma de casar, né? Nas religiões de tradição hindu, há casamento poligâmico, não há proibição de um homem ter 2, 3, 4 mulheres. Então, na religião islâmica também não há. Já na religião cristã há, só pode casar com uma mulher. Então, você já vê que a religião vai participar da forma de se organizar, a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de agir na sociedade. Então, a religião determina a postura, o comportamento. Você, e aí, já viu pessoas que são da religião do candomblé se vestem de uma determinada maneira quando vão para a cerimônia. Pessoas que são da religião da congregação cristã se vestem de outra maneira quando vão para a sua religião. Pessoas que são evangélicas, e dependendo da linha evangélica que ela for, ela se veste de uma maneira ou se veste da maneira que quiser, passa batom, põe brinco, põe maquiagem, põe tatuagem, ou já de religiões que não permitem a mulher usar calça, batom, brinco, maquiagem, cortar o cabelo. Então, a religião participa do dia a dia da nossa sociedade, e você, se você tem uma fé, se você tem um credo, uma religião, essa religião também diz para você coisas que você pode e coisas que você não pode, né? Rituais cerimoniais que determinam e identificam quem é você no mundo. Então, quando você vai casar e você é cristão, você tem que casar na igreja,
tem que casar no cartório. Se você não é cristão ou não participa da religião, só casa no cartório. Mas se você nem não tá nem aí, você só junta os panos. Mas para a religião, isso é errado. Porque para a religião, você tem que apresentar a vida, o relacionamento, o casamento para Deus, para que Deus o abençoe. E se houver um filho, esse filho também tem que ser apresentado a Deus. Então perceba que a religião, ela é uma constituição daquilo que nós somos. Ela participa daquilo que nós somos e de como nós agimos, de como nós falamos, né? Palavrão, né? A pessoa chega para você e diz, eu sou evangélico. E ela fala palavrão. Você, como assim? Você que não é, mesmo que não seja evangélico, você sabe o que esperar de um evangélico. Porque socialmente há um comportamento, há uma postura moral, ética que o evangélico tem que ter. E no mínimo é não falar palavrão. Perceba que tá aí, você já vê. O que nós vamos fazer aqui é identificar essas coisas e fazer a leitura, né, desses comportamentos e dessas expressões. O que é a religião, então, para começarmos? E olha aqui, nós temos uma imagem de uma cerimônia religiosa hindu, né? Veremos o hinduísmo, que é na Índia e na Indonésia. Ele é uma expressão religiosa politeísta. E essa imagem que a pessoa veste aqui, esse traje, representa um dos deuses dele, né? Que tem o formato de um elefante. O que é a religião? A religião é a busca humana por obter um elo, uma ligação, que é ligare em latim com o divino. Daí vem a palavra religião. Como pela lógica o divino ou os deuses vêm antes do ser humano, o que o ser humano quer, na verdade, é uma religação com o divino. Porque se nós estamos aqui e o divino não está aqui, o divino está lá, em outro lugar, o que nós queremos é ir até lá, ou fazer que ele venha até cá, para que nós possamos ter um elo, uma ligação com o divino. Então, religião é ligação com Deus e religar, porque se supõe que nós não estamos ligados a Deus, dado o lugar onde nós estamos, dado o lugar onde Deus está, que não é material. Há um pensador cristão que ele dizia que Deus não pode, o Deus cristão da Bíblia não pode ter um corpo. Porque se Deus tivesse um corpo, Deus preencheria o espaço, o universo todo. Dado que foi Ele que criou o espaço e o universo, se Ele se materializasse, tomasse a forma da sua criação, Ele preencheria todo o universo e não haveria espaço para haver nada. Então, quando Deus se retira, diz Ele, Deus faz um processo de humildade. Deus se não materializa para se manifestar no mundo. Porque se ele se manifestar no mundo materialmente, ele elimina o mundo inteiro com a sua presença, né? Ele não permite a existência de outra, ou mesmo que haja a existência, mas com a presença de Deus, essa existência será permeada de Deus e não haverá, de certo modo, liberdade. Mas podemos falar disso mais para frente. Estudar a religião é estudar as diferentes formas no tempo e nas culturas do ser humano de se aproximar de Deus ou dos deuses. Então, quando nós estudamos a religião, nós estudamos como o homem fez religião no decorrer da história. Quando ela surgiu, por que ela é como ela é e como pode ser que ela seja no futuro, como ela será no futuro. Então, estudar a religião é pensar o que era, o que é e o que será. E aí, aqui eu coloquei algumas definições dos conceitos sobre religião. As grandes estruturas religiosas do mundo, não são as únicas, mas aqui cabe praticamente todas as religiões. As primeiras são as religiões animistas, ou do animismo. Nessas religiões, se crê que todas as formas identificáveis da natureza, o sol, a água, as árvores, os animais, a terra, elas possuem uma alma e agem intencionalmente. Assim, procura-se uma vinculação com essas divindades. Religiões anímicas que nós conhecemos são o hinduísmo, são o candomblé, a umbanda, a macumba, né, que é uma religião também no Rio de Janeiro e na Bahia. As religiões africanas, as tribos africanas têm religiões anímicas que cultuam a terra, a natureza. As religiões indígenas, a Yara,
da lua, né? Do mar, Deus da água, Deus do sol, Deus da árvore. Então, os indígenas, é que eu perdi os nomes, as referências tupis das divindades tupis, mas assim, eles têm para cada elemento da natureza, eles acreditam que há uma alma na água, há uma alma no sol, há uma alma na lua, e essa alma é a representação da divindade ao qual eles adoram, cultuam. Por que eles dançam a dança da chuva? Para que o Deus da chuva, né, ouça a sua oração, veja a sua dança, se agracie com a sua ação e mande chuva para que possa, né, a chuva é necessária para a sobrevivência do índio, para a agricultura e todo o processo da vida na terra. Então, perceba que na religião animista, Deus é a própria natureza, o próprio mundo, ele está presente na própria natureza, no próprio mundo. Nas religiões politeístas, o conceito e a crença, há um conceito e a crença na existência e uma multiplicidade de Deus regendo o mundo. Aí no politeísmo, há deuses anímicos, há deuses pessoais, personalidades, há forças, energias. No politeísmo, os animais são deuses, né? Falando do animismo, até o filme Avatar, não sei se você assistiu o filme Avatar, quando eles matam um animal por um motivo lá no filme, eles oram à natureza, dizendo, agradecendo, né? O filme também, 10.000 anos antes de Cristo, quando eles matam um mamute, eles também agradecem à natureza, aos deuses da natureza, pela possibilidade daquela caça e daquele alimento. O politeísmo, então, trabalha com uma diversidade de deuses. Pode ter Deus para tudo, né? Por exemplo, a vaca, lá é considerada um deus. No panteísmo, é a crença de que Deus ou os deuses fazem parte do mundo, da realidade, inclusive de cada um dos fiéis. No panteísmo, a palavra pan, né? Então, deixa eu colocar aqui o sentido das palavras. Pan é tudo, teísmo, Deus é tudo ou Deus está em tudo. Então, Deus está na árvore, Deus está no ar, Deus está no sol, Deus está no animal, Deus está em nós. Deus é tudo, Deus é o mundo, é a criação, nós somos partes da divindade. A palavra politeísmo, poli, muitos, teísmo, deuses. Então, muitos deuses. A palavra animismo, anime, de ânimo, de alma, aquilo que anima o ser. Então, há uma ânima na água, há uma ânima no sol, há uma ânima na árvore, há uma ânima na terra, uma alma, uma força que, né? Do hinduísmo, nós temos o hindu, os seguidores na palavra, né? Na língua hindu, os seguidores do hinduísmo acreditam em reencarnação, em predestinação, confiam em guias espirituais e mantêm um sistema de castas. Você tem Vishnu, Krishna e Mishna, que são as três grandes divindades do hinduísmo, mas há outras divindades, há uma abertura para outras grandes divindades, que são deuses guerreiros que guerreiam pelo seu povo e defendem e protegem o seu povo, ajudando ele na luta da vida. E a palavra hindu tem esse sentido mesmo, o sentido da palavra hindu de que é aquele que conquista, é aquele que faz. Então, e o budismo, né, referência direta a Buda, o Siddhartha Gautama, que é um sistema filosófico, veja que já não é mais um sistema só transcendental de uma divindade, é um sistema filosófico e religioso que visa a superação da existência na busca do nirvana. Então, a existência é sofrimento. Então, o que você tem que buscar? Você tem que superar a existência para superar o sofrimento da existência. E fazendo isso, você alcançará o nirvana ou a paz, que é a integração do ser em si, ou a integração de você com você mesmo. E aí nós temos as três grandes religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São sistemas religiosos monoteístas de origem no povo hebreu, que tem o seu livro sagrado, a Bíblia Sagrada, que é o Velho Testamento. Essas três religiões compartilham do Velho Testamento como a sua fonte, a sua base principal, mas depois o judaísmo vai para o Pentateuco, o islamismo vai para o Alcorão
e o cristianismo vai para o Novo Testamento, e aí se cria toda uma nova estrutura religiosa a partir desses novos livros religiosos. Então, são definições e conceitos aqui gerais sobre as grandes religiões do mundo hoje. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm a maior parte da crença religiosa do mundo, chegando a quase 5 bilhões de pessoas que acreditam, né, em uma dessas três religiões, sendo o cristianismo a maior delas. Aí nós chegamos a um ponto aqui que, já que a religião existe, ela está presente, né, no mundo e nas sociedades, e você vê a religião nas pessoas, até em você mesmo, né? Qual de vocês nunca disse, ai meu Deus, né? Ai meu Deus, isso supõe que há uma fé, há uma ideia de divindade. Mesmo que você diga, não, mas eu não creio em Deus. Não, mas na sua cultura se crê. E quando você diz, ai meu Deus, né? Oh God, my God, né? Então isso traz uma conotação da religião, o axé. Né? Axé, significa axé, é uma palavra religiosa também. Né? Na Bahia se usa muito a palavra axé, dado a grande presença das religiões afro-brasileiras na Bahia, né? Que é maior do que até a religião cristã na Bahia. Então, o Homo religius, os primeiros registros humanos apresentam a crença em forças superiores ou força divina. Os primeiros Homo sapiens, eles demonstram, achados arqueológicos e históricos demonstram que o Homo sapiens, há mais de 100 mil anos, já tinha algum tipo de amuleto, já tinha algum tipo de culto, já tinha algum tipo de prática religiosa em relação a algum tipo de divindade. Seja um animal, seja o próprio sol, seja a lua, seja a chuva, ao trovão. Então, eles manifestavam algum aspecto religioso. Eles acreditavam em algum tipo de divindade. Em todas as sociedades humanas, a crença em realidades transcendentes se faz presente. Ainda não encontramos algum tipo de civilização humana onde não haja algum tipo de manifestação religiosa. Não há sociedades humanas sem religião. Há sociedades humanas que é proibido a religião, como na Coreia do Norte, que é proibida a religião, como a Rússia ou a França, onde não é proibido, teoricamente, mas há uma rejeição social a aspectos religiosos, embora na França seja muito menor e na Rússia muito maior, mas a religião está presente no ser humano, ela constitui a forma humana de pensar. O Homo sapiens é um Homo religius, ou é um ser religioso que busca na transcendência, no além do mundo, no além da vida, as respostas, até porque a morte é um problema para nós. E como vamos superar a morte? E a religião dá respostas para o além da morte, que é algo que nós não sabemos o que é. Aí nós podemos usar a imaginação histórica para pensar a religião, ou a questão da religião. Imagina que você está 100 mil anos atrás no tempo. Você está 100 mil anos lá para trás. Você é um homem primitivo, vive nas cavernas. E aí um trovão explode na sua frente e arrebenta uma árvore. Como é que você explica que o trovão? Você não sabe nada sobre a atmosfera, sobre nuvem, sobre chuva, sobre eletricidade, sobre descarga. Você não sabe nada sobre o mundo que nós sabemos hoje. Eles não sabem nada, você não sabe nada. Você sabe que o trovão veio e partiu a árvore no meio. E aquilo é uma força poderosíssima. E você, obviamente, nós sabemos o que o trovão é, uma precipitação atmosférica, uma descarga elétrica poderosíssima. Nós temos medo do trovão. Imagina 100 mil anos atrás sem saber o que o trovão é. O trovão parte a árvore no meio, parte a vaca no meio, parte a pedra no meio. O que você vai sentir pelo trovão? Medo. Temor. Imagine que você mora num lugar onde há muito trovão e você precisa buscar seu alimento, caçar seu alimento, coletar seu alimento, plantar seu alimento, e você precisa lidar com o trovão. Ora, meu amigo, é óbvio que você tem que fazer. Esse trovão tem alguém que é responsável por ele. E esse ser, esta pessoa, essa energia, esta divindade que projeta os trovões, ela deve gostar de alguma coisa. Ela deve querer alguma coisa. Ela deve se interessar por alguma coisa. Então, nós, o ser humano, lá e aqui também,
ele começa a tentar agradar esse Deus do trovão. E começa então aí a praticar religião, que é buscar um elo entre esse humano que tem medo do trovão e esse Deus que causa o trovão. Fazendo com que assim que esse Deus se agrade desse humano aqui, que diz: ei, Senhor do trovão, estou aqui dando para você um pedaço da minha coxa de cordeiro e queimo como incenso para que você cheire, já que você não come, o cheiro da minha carne, da coxa do meu cordeiro, como agrado a ti. E nesse processo de agradar os deuses, os humanos matavam animais, davam sangue, matavam crianças, matavam virgens. Então, eles ofereciam a esses deuses diversas coisas para que esses deuses se agradassem deles. A mesma coisa com o fogo, eles não sabiam o que o fogo era, e o fogo tem um poder incrível quando está descontrolado. Então, se dá uma divindade ao fogo, do fogo como um Deus poderosíssimo, né? Havia um povo, há relatos de um povo que quando descobriu o fogo, e ele descobriu o fogo acidentalmente, um fogo que aconteceu por meio de um trovão, e eles se revezavam como tribo para manter aquele fogo aceso, colocando madeira continuamente, porque eles tinham medo do fogo apagar, e esse Deus que deu o fogo nunca mais dá o fogo para eles. Eles não sabiam como fazer o fogo novamente, então eles se revezavam como sociedade, como comunidade, para manter o fogo sempre aceso, nunca deixar o fogo apagar. A chuva também, imagina que você vive numa região onde seja árida e a chuva é fundamental. Em qualquer região a chuva é fundamental. E você precisa que chova sempre. Então, quem é o responsável pela chuva? Eles não sabem que a chuva é feita por uma precipitação atmosférica, né? Por um processo cíclico da Terra. Não, eles não sabem disso. Eles sabem que chove. E alguém faz, e alguma coisa faz a chuva acontecer. E essa pessoa, ser a energia que faz a chuva acontecer, eu vou agradar, eu vou orar, eu vou fazer coisas que agradem esse Deus, esse Senhor da chuva. A Bíblia mesmo fala muito sobre a chuva, né? Onde Elias ora a Deus para que não chova e depois Elias ora a Deus para que chova. Porque o povo hebreu é um povo agrícola, depende da chuva para tudo. Então, orar ao Deus que controla a chuva. Perceba que a chuva ganha uma conotação muito importante no contexto da vida social. E aí o eclipse do sol, imagina 100 mil anos atrás, você está lá na terra, numa montanha, e de repente no meio do dia o sol fica escuro. Você que não sabe o que é o sol, não sabe o que é a lua, o que está acontecendo lá em cima, você diz: meu, o Deus está bravo, Deus vai destruir o mundo, tudo ficou escuro de repente. Então você vai orar a esse Deus do sol, a esse Deus da escuridão, da claridade, para que ele proteja você. Imagina o terremoto, o chão tremendo nos seus pés. Onde você se segura num terremoto? Não tem onde se segurar no terremoto, já que o chão tremendo faz tudo tremer. E quem é o responsável pelo terremoto? Há 100 mil anos atrás, há 50 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, não se sabia que havia as placas tectônicas e que no movimentar delas se causava uma ruptura, né, estrutural da Terra, e isso causa os tremores. Não, o que se causava os terremotos era a ira dos deuses. Os deuses bravos, nervosos, faziam o terremoto acontecer. Então como é que você aplaca o terremoto? Falando com Deus, orando a Deus. A mesma coisa com o vulcão, não se sabia da existência da camada, do núcleo da Terra ser quente, ser cheio de lava, e o vulcão é uma precipitação dessa energia, desse poder do interior do núcleo da Terra. Então, acredita-se numa divindade. Os gregos acreditavam que o vulcão e o terremoto era causado pelos titãs que foram aprisionados no centro da Terra por Zeus. Então, perceba que são explicações humanas para eventos naturais, onde se encontra em deuses, nas divindades, uma explicação.
uma resposta, né? Então, o homem sempre fez isso e continua fazendo. Mesmo hoje que nós conhecemos todos esses eventos naturais, nós ainda acreditamos e buscamos em Deus respostas para coisas que nós não controlamos, como o futuro, o que vai acontecer amanhã, a morte, o que é a morte, o que é morrer, o que vai acontecer com a morte, a própria vida, a saúde. Então, nós tem coisas, muitas das coisas da nossa vida nós não controlamos e buscamos a religião ou Deus para nos ajudar a lidar com essas coisas que nos causam medo, angústia e dor. Ora, imagine a situação. A Ambrise está com a perna machucada e ela passa esse apagador na perna dela. E ao passar esse apagador na perna dela, o apagador cura o machucado dela. E ela, incrédula que ela é, ateia, ela diz a Pereira, a Isabela Pereira, ela diz assim: Isabela, eu passei este apagador na minha perna e ele curou minhas feridas. A Isabela, que está com umas mordidas de carrapato na perna, ela diz: como é que é? Peraí, ela pega o apagador e passa no braço, nas feridas de carrapato. E o apagador cura as feridas de carrapato dela. Coisa linda. Aí vem o Giovanni, o Julius, e o Julius diz assim: puxa vida, tem uma menina lá na minha rua que está com câncer. Me dá esse apagador aqui. E ele vai lá e vai passar esse apagador no corpo da menina com câncer. E a menina é curada do câncer. Ora, o que vai acontecer com esse apagador milagroso que cura doenças? Se transformará num objeto mágico, sobrenatural, de cura de doenças. E o que vai acontecer? O que as pessoas farão em relação a esse apagador com o tempo? Divinizarão esse apagador, darão a esse apagador uma personalidade, um poder sobrenatural, que na verdade ele já tem, e criarão uma religião para esse apagador, e vão adorar e vão reverenciar esse apagador, porque esse apagador é aquele que cura, que sara as feridas, que tira os males da vida e do corpo das pessoas. E vão orar esse apagador para ter filho, vão orar esse apagador para ter dinheiro, porque esse apagador, já que ele cura a doença, ele pode resolver e curar qualquer problema das pessoas. E se criará a religião do apagador, dos apagadores. E as pessoas, os seus fiéis, os apagadores, vão lá cultuar ao Deus do apagador. Se farão imagens, se fará igrejas, se fará templos ao apagador, e nós viraremos a sociedade do apagador e criaremos leis e regras e formas de viver a partir do Deus do apagador. Percebe que é assim que funciona um evento mágico, sobrenatural, miraculoso, cria em cima do objeto mágico, miraculoso, um sentimento de fé e de confiança que fará as pessoas seguirem esse Deus. Isso é o homo religious. Nós temos a tendência de fazer isso. Imagina com a criancinha, isso é uma prática cristã evangélica, onde criancinhas são colocadas para pregar e falar, né, da Bíblia, e algumas delas oram para que as pessoas sejam curadas, e elas caem no que eles chamam de uma manifestação do Espírito Santo, e essa criança ela tem um grande número de seguidores, pessoas que seguem literalmente o que essas crianças falam, e é dada a essas crianças um grande status social e religioso. Por quê? Porque nós temos a tendência de nos apegar a homens, ao Papa, por exemplo, né, uma grande presença. Quando o Papa diz, os católicos param para ouvir e respeitam o que o Papa diz, porque ele é um homem de Deus, consagrado, escolhido por Deus para ser o guia da Igreja Universal, né, de Deus no mundo, que é a Igreja Católica Romana. Católica significa universal. A palavra Igreja Católica é Igreja Universal, que a católica é universal em latim. Então, perceba que nós, sapiens, buscamos, né, do mesmo jeito que o namorado cultua e reverencia sua namorada, ou seu pai, ou seu ídolo do futebol, nós somos de nos apegar e de buscar referências, né, de idolatrar pessoas, seres. Nós gostamos disso. Nós,
carro, né? Nós cultuamos o nosso carro, adoramos o nosso carro, adoramos a nossa namorada, adoramos os nossos jogos. Então nós gostamos dessas coisas. Isso é coisa do Homo sapiens. E ele faz isso também com a religião e com as suas formas religiosas de ser. Opa! E aí aqui nós temos o Émile Durkheim. E aqui vamos concluir essa primeira parte. O Émile Durkheim, já falamos dele, vamos continuar falando dele. Ele diz que a religião é um fato social. O que significa, né, isso? Fato social são determinações da sociedade sobre o indivíduo. Aquilo que o indivíduo é determinado pela sociedade onde ele está. Eu sei que você aí come arroz e feijão, come abacate com açúcar, come laranja, come salsicha, mas não come barata. Por quê? Né? Você não enfia o dedo no nariz e come caquinha, não. Por que eu sei dessas coisas? Porque a sua sociedade diz para você o que pode e o que não pode fazer. Por quê? Porque a sociedade, nós somos um fruto dos fatos sociais ou das convenções sociais. A nossa cultura, ela é da nossa sociedade e ela determina a nossa forma de agir. A presença da cultura afeta a forma de ser de uma sociedade. As roupas que nós usamos, a alimentação que nós temos, as músicas que nós ouvimos, as danças que nós fazemos e a forma como nós falamos, ela tem uma referência direta com a nossa cultura, com o lugar onde nós estamos. Português, porque é Brasil. Se fosse Estados Unidos, seria inglês. Se fosse na China, seria mandarim. Então, depende de onde você está. E aí a religião tem uma participação muito importante nisso. Porque a roupa que você usa tem a ver com a religião que você está. Se você é de uma religião afro-brasileira, você vai usar mais turbantes, decorações na cabeça. Você usará roupas brancas, porque tem uma representação na religião afro. Se você é de uma religião evangélica, mais liberal ou mais restrita, você usa calça, você usa saia, ou só saia, ou não pode usar calça. Então, pode pôr tatuagem, pode passar batom, pode pôr brinco. O homem pode ter cabelo comprido, a mulher pode cortar o cabelo. Então, perceba que isso tem a ver as músicas que você ouve. Né? Há uma divisão, músicas do mundo e músicas de Deus. Então a alimentação que você tem, o judeu, por exemplo, não come carne de porco, não come certos tipos de alimento. Então a dança, né? A pessoa diz, a menina diz assim, eu sou evangélica. Ela vai pro baile funk e joga o popô no chão. Aí você fala, como assim? Evangélica não deveria dançar essas coisas. Perceba que, né, a cultura diz, e a linguagem, né, a forma como você fala, né, expressa a sua religião ou a não religião, né, os meninos gostam de falar, é viado. Então, assim, isso é uma expressão masculina. As meninas, algumas até falam, mas as meninas têm uma outra forma de falar. Uma menina que fala muita gíria, né, e muitas meninas falam muita gíria, mas o que se espera é que os homens falem muita gíria e as mulheres pouca gíria ou nenhuma, mas assim, não é isso. A questão é que a cultura determina e a religião dentro da cultura determina ainda mais como o homem e a mulher devem pensar e agir. O pensamento e o comportamento das pessoas, o pensamento e os comportamentos do bebê são dados por sua cultura, que tem cargas religiosas. Temos então religiões liberais e religiões restritas. Então, eu citei um exemplo lá atrás, o casamento. Nós, quando dizemos vou casar, o homem diz, vou casar, quando ele diz vou casar, ele pensa em uma mulher. A mulher, quando vai casar, pensa em um homem. Mas se nós fôssemos de uma outra religião, de uma outra cultura, quando nós dizemos vou casar, ele diz, vou casar com uma, mas pretendo casar com mais 3 depois, ou 4. E no islamismo pode, no hinduísmo pode 3. Então, depende da sua estrutura social. E a mulher, né, aqui na nossa sociedade, ela diz, terei o meu marido. Mas se fosse em uma outra cultura, ela também teria um marido, porque ela vai dividir esse marido com mais 2 ou 3 mulheres. Então, as leis e as regras sociais, elas são dadas e adotadas e percebidas a partir de uma identidade social, a partir de uma cultura social. A sociedade cria regras e leis obrigatórias para todos. A referência para a origem dessas regras e dessas leis é religiosa. Ela tem valores religiosos.
As castas na Índia, nós veremos isso na próxima temática, mas uma pessoa nasce numa casta religiosa e essa casta religiosa determina o que a pessoa pode ser, fazer, trabalhar, comer, viver, casar. Ela determina tudo que a pessoa pode ser. E isso tem uma referência religiosa poderosíssima, a virgindade. A virgindade é um conceito religioso. Lá na Bíblia, quando Adão, Deus cria a Eva para ajudar o Adão, a Eva vem para ser submissa e serviçal do Adão. Adão é superior a Eva. E aí a sociedade se estrutura a partir desta verdade, que a Eva é inferior a Adão. Adão manda em Eva. E na nossa sociedade, que também ainda continua sendo cristã e é cristã, há ainda a presença desse pensamento que Adão domina sobre Eva e que o marido domina sobre a esposa e que o homem domina sobre a mulher. Lógico que ninguém dirá que é assim, mas as estruturas sociais são assim. Quem manda? Quem domina? Quem governa? Quem é o chefe? São os homens ainda. Então, e aí nós temos a questão da virgindade. Por que a virgindade é super valorizada para as mulheres? Por quê? Porque a virgindade é símbolo da pureza. A virgindade da mulher pertence ao homem. Você tem um exemplo no judaísmo, quando a mulher casava, isso está na Bíblia, tem várias histórias dessa na Bíblia. Quando a mulher e o homem casavam, tinha todo o cerimonial do casamento, a festa e tal. Aí o noivo e a noiva iam entrar numa cabana, numa tenda, e iam ter relação sexual. E o que consumava o casamento não era a palavra do ancião da religião judaica, né? O ancião hebreu que dizia vocês estão casados. Não, era que na relação sexual do novo casal, a moça sangrasse. Porque a comprovação que ela era pura e virgem era o sangramento. E se ela fizesse relação sexual com o marido e não sangrasse, significava que ela não era virgem. E se ela não era virgem, ela não era pura. E o casamento estava anulado. Toda a festa teria sido em vão, porque o que legitima o casamento é o sangramento, é a comprovação da virgindade, né? Então, perceba que, olha que coisa doida, né, que a religião faz, é uma prática, e nós, a geração de vocês bem menos valoriza a virgindade, muito menos, mas na minha geração a virgindade era uma coisa muito importante. Aí nós temos então, em cima desse conceito, a superioridade masculina, né, na sociedade, que tem uma relação, uma ligação direta às religiões do livro, ou da Bíblia. Que você não encontra essa superioridade masculina nas religiões africanas ou nas religiões afro-brasileiras. Você tem na religião afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé, muito mais mãe de santo do que pai de santo. Já na religião cristã da Bíblia, você tem muito mais pastores do que pastoras, porque é uma religião masculinizada, patriarcal. A religião afro-brasileira, ela já é mais matriarcal, ou ela é neutra nesse sentido sexual. E aí a justiça também, ela tem um sentido, né? A justiça social, o juiz quando julga, o juiz quando legisla, né? O advogado, eles vão usar um conceito de justiça que tem uma ligação direta com o bem, que tem uma ligação direta com algum conceito de religião. Da onde vem o bem? O bem vem de Deus. O bem vem da bondade. Da onde vem a bondade? Então, qual a referência de bondade da sociedade? Ela tem uma ligação direta a um bem divino supremo, a um ser superior que traz o bem ou a bondade ao mundo. Tá bom? Então, assim, de um modo geral, a religião é um fato social e ela, como um fato social, ela permeia a sociedade e ela determina muita coisa dentro da sociedade. Muitas pessoas que são evangélicas não comem comidas da religião da Bahia, ou por exemplo, das cerimônias do Cosme e Damião, porque diz que são comidas consagradas aos deuses, né, que eles chamam de demônios, aos deuses africanos, né, aos deuses do Candomblé e da Umbanda. E, por exemplo, o acarajé, agora eu não vou lembrar algumas comidas típicas da Bahia, que muitos cristãos não gostam de comer ou não têm interesse em comer, porque dizem que são comidas, porque as mulheres vestem aquela roupa, né, típica da baiana, ou mesmo a mulher é da religião dela, do Candomblé da Umbanda, ela veste aquelas roupas, olha, aqueles turbantes, então diz que são comidas consagradas aos deuses das religiões afro, e aí o evangélico não pode comer essas comidas, porque na religião dele se acredita que são comidas impuras. Então,
Perceba que está presente aí na nossa forma de falar, de pensar e de agir, tá? Então, essa primeira aula do Homo Religious, da presença da religião na nossa sociedade, eu encerro ela aqui, dizendo muito obrigado ao nosso Deus apagador por essa oportunidade de estarmos neste lugar, falando sobre esse tema e sobre essa temática. Foi graças ao seu grande poder curador que curou a minha calvície e me deu cabelos. Amanhã vocês verão na aula da semana que vem que meus cabelos estarão grandes, graças ao grande Deus do apagador que fará meus cabelos nascerem novamente. Axé, aleluia e reiser. Até mais, até a nossa próxima aula, pessoal. Fred Harmon. A playlist dessas aulas são músicas de todas as religiões: judaísmo, hinduísmo, cristianismo, africanismo, candomblé, bandismo.